Não se trata exatamente de uma novidade que todo imbecil, merda, fracassado, inútil, capenga, ao passar de certa idade, que varia para menos, maior seja sua inaptidão ecológica, acredita estar observando ao vivo uma espécie de anti-aurora dos tempos. Tudo foi melhor quando meu pênis ficava ereto, meus peitos não batiam na barriga e meus joelhos não doíam. Sou, eu mesmo, o referencial do que é bom ou ruim. Isso nem é algo necessariamente consciente. Seu pai é burro para um caralho? Sim, é. Mas é tão burro a ponto de sequer compreender os fundamentos da própria burrice. O mundo digital expandiu as possibilidades de ambulação a níveis jamais antes vistos. Mas esse fenômeno não começa exatamente na era dos smartphones, nem mesmo dos gadgets de MP3. Em 1979, a Sony inaugura o Walkman. Para quem nasceu ou foi adolescente em um mundo digital, é necessário algum esforço de imaginação sobre a possibilidade de caminhar, pegar um ônibus, enfim, transitar escutando música, sem que isso pareça algo extremamente comum, básico e ordinário. O cassete, tecnologia tão maravilhosa quanto odiosa, permitia gravar, diferentemente do vinil, música livremente, programas de rádio, mensagens pessoais, etc. O limite, mesmo com equipamento básico em casa, era imaginação. Imaginação, mesmo para o mais adiantado ao seu tempo, é limitada pelas circunstâncias. O assunto principal, hoje nem era para ser esse, mas eu quero me deter um pouco por aqui. Todo jovem sedento por registrar uma música, quando essa tocava na rádio, era obrigado a torcer para que o desgraçado, vagabundo do locutor da rádio não interrompesse o áudio com gracejos duvidosos ou propaganda da própria emissora. Ah, mas faz parte da estética da época. Você que opina isso, que cometa na frente da sua família, explicando a razão de tê-lo feito, peso morto, inútil. Fita cassete, uma tecnologia que oferecia uma grande solução e vários problemas pequenos, é tecnognosis pura, em um formato perturbadoramente barato para a época, baixa resolução, possibilidades quase infinitas de regravação e autonomia, basicamente o que hoje temos ou almejamos de uma forma ou de outra. Se Deus escreve certo por linhas tortas, antes gravávamos mais ou menos certo por linhas fodidas. Imitate Odei, o áudio como forma de expansão da cultura e, ao final, da própria consciência. Vamos voltar ao ano de 1998. Salário mínimo, R$130. Um CD, digamos, lançamento, poderia chegar a custar R$18. Na realidade, até mais. Mas vamos ser conservadores na estimativa para evitar exageros retóricos. Vamos baixar para R$15. Isso dá 11,5 do salário mínimo da época. Uma fita cassete de 60 minutos, genérica, podia ser comprada por uns R$2. Isso dá 1,5 de um salário mínimo. Vamos colocar um cenário hipotético, mas relativamente comum à época. E não vou nem entrar no campo da obviedade, sobre muitas pessoas sequer possuírem toca-CD à época. Em 1998, a economia brasileira já estava civilizada, porém o Brasil era muito mais desigual. Se comprar um CD era quase proibitivo para um assalariado mínimo, que dirá comprar o aparelho, em uma época em que os parcelamentos não eram assim tão facilitados. Prosseguimos. Digamos que você fosse um jovem com uma renda de estagiário, ou seja, meio salário. Com sorte, um estagiário ou subempregado de um salário mínimo. Ou sei lá, sua mãe ou pai te dava dinheiro para o lanche e você guardava. Sim, menino Charlinho, já sei que você caminhava 120 km até a escola e se alimentava de água da chuva. Calma, vai chegar a sua vez. Então, você, com uma renda mensal que podia variar entre R$20 e R$130, tinha mais 2 amigos ou colegas ou vizinhos, mais ou menos da sua idade e mais ou menos com os mesmos interesses, que poderiam ter mais ou menos a mesma renda. Todos gostam de música, todos estão descobrindo a vida, diferentes culturas e músicas e artistas, etc. Situação razoável. Cada um de vocês compra um CD e 2 fitas. Todos gravam para si o conteúdo do CD dos outros 2. Cada um fica, portanto, com 3 álbuns para escutar e conhecer. Perdão por tratar essa matemática de mercadinho e essa dinâmica social juvenil hipotética de forma tão detalhada, mas acho importante para nos situarmos em um cenário
completamente diferente do que ocorre a partir da popularização massiva da internet doméstica, dos MP3 player e finalmente dos smartphones. Ter amigos ou colegas ou vizinhos interessados mais ou menos nas mesmas coisas quando o assunto era música era basicamente um viabilizador de aquisição de informação. Vamos voltar para a matemática de mercadinho. Você gastou R$15 em um CD, mais R$4 em 2 fitas virgens, R$19. Não estamos aqui falando que a fita gravada era a mesma coisa que o CD. Estamos falando de um mundo cultural a ser desbravado a facão 3 listras. E não há nada de heróico nisso. Existe apenas subdesenvolvimento econômico. Acontece que, eventualmente, havia um elemento X no sistema. O moleque, abre aspas, rico, fecha aspas, da rua. Ele poderia ser de família rica de fato, mas esse quase nunca era o caso. Geralmente se tratava de alguém cujos pais eram profissionais liberais mais ou menos estabelecidos, ou funcionários públicos cujos salários, mesmo que não fossem nababescos, compensavam com estabilidade. Esse moleque ainda não trabalhava nem estagiava. Sem problemas, isso não significa que fosse um pleiba, mas no caso era um pleiba sim. O orçamento mensal, na mão do moleque, era, digamos, um salário mínimo. E não, você não precisava morar em bairro de classe média alta para ver esse tipo de aberração. Já nos anos 90, existia o fenômeno de pais que utilizavam os filhos como substitutos penianos simbólicos. Vou me endividar, mas meu filho vai para Disney. Vou me endividar, mas meu filho vai ter uma guitarra Fender. Vou me endividar, etc. Não era regra no país, nunca foi, vocês sabem bem, mas existia. E aqui não estamos falando de dar o melhor para os filhos. Estamos falando de outra coisa e vocês sabem do que eu estou falando. Esse moleque, com uma mesada ou termo que queira utilizar, de um salário mínimo, em pleno 1998, podia se dar ao luxo de comprar um CD diferente por semana se quisesse. No começo, ele entrava para a seita da pirataria dos leques, mas assim que a equação parece de funcionar de forma matematicamente perfeita, as coisas deixariam de ocorrer. A partir do momento que esse oligarca juvenil, esse Kiko do Chaves, com a vantagem de não ser um fudido como o personagem do seriado, começasse a acumular mais CDs e por diferenças orçamentárias e principalmente de conduta passasse a diretamente comprar todos os discos que quisesse, mesmo que aos poucos, não precisando utilizar o recurso da fita, obviamente estaríamos observando o início da jornada heróica do plutocrata do próprio quarto. Não vou aqui mencionar o tipo de lançamento que esse sujeito hipotético comprou naquele ano e que segue sendo seu disco preferido, e não vou explicar a razão de ser o Garage Inc. do Metallica. Prossigamos. Não, nosso amigo aqui não tinha obrigação nenhuma de gravar para os vizinhos, da mesma forma que ninguém tem obrigação de dar bom dia para ninguém, o que no caso te transformaria em um curitibano ou coisa até pior. Mas não percamos o foco. Nosso parça aqui esquecerá rapidamente sobre quando todos os outros tinham algo a oferecer, objetivamente e numa lógica 100% capitalista e de um utilitarismo que certamente orientará sua vida inteira, não apenas passará a evitar os outros, como, eventualmente, nas interações, deixará a expectativa maldosa de permitir o acesso a algo inacessível e que só será cedida pelos demais, depois de muitos meses, através de outras vias. Já vimos relatos assim em um mundo ainda mais analógico, como no conto de Clarice Lispector, Felicidade Clandestina. Volto à lógica de Kiko do Chaves, que não por acaso costuma ser o personagem preferido desse tipo de individualidade, e segue sendo agora com 40 anos de idade. É o otário que vê o Chaves chutando uma bola de meia e aparece com uma bola colorida gigante. É a mesma lógica, Pito. E agora, depois de um texto confuso, caótico e de qualidade muito, mas muito duvidosa, chego finalmente no ponto que queria chegar. Quem é a favor do monopólio da cultura e do acesso a ela, seja qual for, em pleno 2025, é, em outro corpo, ou às vezes até no mesmo corpo, literalmente, aquele moleque arrombado de 1998. E se existem evidências razoáveis de que costumamos dar mais valor por aquilo que nos custa algo, esforço, sacrifício ou dinheiro, por outro lado, deixar 11,5% do salário para escutar 12 músicas não transforma ninguém, absolutamente ninguém, em um ser humano melhor em qualquer sentido que seja. A maior dor das cepas variantes de Lorde Vinheteiro é já não possuir o privilégio de saber mais por simples aniquilação de outrem em uma lógica de poder de consumo e pensamento competitivo delirante. Sinto muito, amigo,
Você só parecia possuir uma cultura extraordinária quando, em terra de míopes, você era o único a ter acesso a lentes de correção, e não em ribogalho. Ninguém quer piratear seus livros sobre como ser corno fazendo turismo em várias cidades pelo mundo. Tortuosos e caóticos são os caminhos da tecnognose.